Ei, oi, tudo bem? Eu sou o Juan e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E então, eu gosto bastante da comunidade de Ordem, por isso eu sigo algumas páginas, alguns projetos e tudo mais. Porém, ontem aconteceu uma coisa que abalou um pouco essa comunidade. E o projeto Tokens era um projeto que aparecia constantemente na minha timeline. E eu meio que nunca interessei muito, já que os meus tokens eu uso aquelas bolinhas redondinhas. Que, aliás, são as que eu uso em Gritos no Vazio e também nos próximos RPGs que eu vou usar. Então se você estiver interessado no meu RPG, clica aí no card que tá aparecendo. Mas, enfim, eu nunca tive interesse em assinar esse projeto. Mas de repente apareceu meio que um exposed desse projeto na minha timeline e eu comecei a andar para baixo, a arrastar para cima, na verdade, e continua aparecendo cada vez mais pessoas falando desse projeto. Então meio que eu fui entender o que estava acontecendo e vamos lá. Quem fez esse exposed foi uma ex-colaboradora ou trabalhadora, pessoa que ajudava o projeto. Eu não sei a designação. Mas, bom, ela deu diversos motivos por ter saído e mostrou prints e deixou isso tudo ao público. E vamos ver o que aconteceu mais ou menos aqui. Depois de um bom tempo, ignorando alguns comportamentos, conversando e tentando mudar a situação, eu preciso trazer algumas coisas a público. Foi isso que ela disse, e ela colocou alguns prints com a conversa do ADM, ou do criador do projeto Tokens. E esse print estava dizendo isso aqui. Basicamente, ela estava meio que dando algumas dicas de pronome que poderiam colocar nos servers, aqui ela era meio que administradora disso. E ela falou para colocar ele dele, ela dela, ele dele e qualquer pronome. Só que o cara não aceitou muito bem isso, ele meio que começou a xingar, só que falou que estava brincando. E no final ele falou que era só para colocar se alguém sentisse falta ou se alguém reparasse que não tinha. Ou seja, ele não estava realmente muito afim de colocar isso não. E eu pessoalmente não costumo usar o pronome neutro, mas se uma pessoa pedir para você referir a ela com pronome X ou Y, cara, não vai custar nada você chegar e pronunciar assim. E você vai ver que a pessoa vai ficar bem feliz. Então, eu acho que você pode usar se você quiser. E se a pessoa vai ficar feliz, não custa nada, cara. E também em um server que meio que vai ser um negócio seu, vai ser um projeto que você vai tentar vender, eu acho que não é muito inteligente você não tentar deixar a pessoa o máximo confortável possível. Outra coisa que aparece bastante nesse exposed é que o cara meio que ia pentelhar ela, ia reclamar dela quando ela refutava ele, quando eles falavam alguma coisa sobre política. E meio que ele ia na DM falar, porra, tu tá me refutando, por que tu tá falando isso? Por que tu não tá me ajudando? Isso é um grande erro, tipo, é meio chato até, é tipo como se o cara fosse teu patrão, eu não sei bem como é que era a relação, ela era gerente do Discord dele ou algo parecido, então é meio que um patrão, dá pra dizer que é quase isso, não sei se tinha pagamento, mas enfim, meio que uma pessoa que trabalha com você discorda de uma coisa e tu vai reclamar dela no privado, era só tu refutar ela na DM não, no tweet mesmo e falar, pô, eu acho que é por isso. Não faz sentido ele vir reclamar no PV dizendo, pô, tem tanta gente contra mim, tu não vai me ajudar, que é do meu time. Não é assim que funciona, cara. A pessoa não vai ter a mesma ideia que você só porque vocês trabalham juntos e não faz sentido a pessoa passar pano pra você se tu falar algo absurdo. Refuta, aprende a conversar, mas na DM não. E aliás, uma das coisas que eu vi massacrarem ele é que ele é de direita, meio que defendendo, mas não defendendo o cara. Isso não tem tão mal, pois não. Quer dizer, eu não moro no Brasil e sei que tem bastante treta aí por causa do ex-presidente que realmente não era bom. Mas, pelo que ele fala nos tweets dele, ele não parece concordar tanto com o que o Bozo dizia. Mas ele tem alguns comentários duvidosos. Então, eu não sei, eu não conheço o cara, não posso falar. Mas, reforçando, eu não acho que seja um bom motivo cancelar alguém pelo lado político da pessoa. E sim pelas ações, porque ele pode ser da direita e fazer coisas más, pode ser da direita e fazer coisas boas, pode ser da esquerda e fazer coisas... Vocês entenderam? Então, cancelar uma pessoa pelo lado político, eu acho muito ridículo, mas... É aquilo, como eu não moro no Brasil, eu posso só estar falando merda e aí vocês fazem de outro jeito, mas... Eu não acho legal, eu realmente não acho muito legal fazer isso. Enfim, continuando o Exposed, o cara tinha umas ações bem paias, como esse, em que a garota tava lá de boa falando de alguns problemas que ela tinha de alimentação, como não gostar de comer uma coisa X ou coisa Y, e ele ia lá e meio que zoava de graça, falando que ela era fresca. E, bom, ele podia estar tentando fazer uma piada, eu não vejo meio que malícia nisso, talvez ele só queria ser engraçaralho e errou bem hard. Mas é aquela coisa, ela é neurodivergente, por isso ela tem alguns problemas com isso de alimentação. E aí vem uma parte que eu acho importante, que, vamos lá, o cara pode ter tentado ser engraçaralho, não conseguiu,
e daí ele foi babaca, mas foi sem querer. Tipo, ele quis zoar, ele quis ser um engraçadão e não conseguiu, e por isso ficou estranho. Mas se ele não sabia que ela era neurodivergente, só foi uma piada que, putz, cara, eu não gosto muito dessas piadas assim, eu tenho problema. E daí meio que ele talvez não faria mais. Mas se ele sabia que ela era neurodivergente e que ela não conseguia comer certo tipo de comida, ele só foi lá e deu essa patada de graça querendo zoar, ele foi muito babaca, porque, porra, a pessoa tem dificuldade, tu ficar zoando não é muito legal. Eu tenho uns problemas parecidos com isso e, tipo, é agoniante quando uma pessoa vem pra você e fala: ah, cara, para de frescura. Mano, se eu tô com esse problema não é frescura. Mas pronto. Depois disso, ela foi criar um grupo no Zap meio que pra falar com algumas outras pessoas que tava dando esse problema e que tava paia. Porém, o cara de algum jeito entrou nesse grupo e daí meio que ele começou a falar com ela. E daí meio que virou meio que uma conversa passivo-agressiva, onde eles começaram a conversar e a falar os pontos e colocar os pingos no i, e meio que a coisa saiu do controle pra elas. Aqui uma outra pessoa que tava lá começou também a atacar ela, e daí ficou mais complicado. E depois o cara ainda foi na DM dela dizer que o que ele tava fazendo não era pra machucar ela, e ele foi até que sensato, mais ou menos. Tipo, teve uma altura que ele virou e falou: ah, mas eu divulguei o teu negócio de The Last of Us pras pessoas. E, mano, foda-se. Tipo, você fez porque quis. Ela não te obrigou. Não era um trabalho. Tipo, se tu fez e queria receber alguém em troca, não é assim que funciona, tá ligado? Tipo, isso foi meio otário de se dizer. É tipo uma pessoa esfregar na cara uma coisa que fez pela outra. Mas, bom, o que eu achei que ele realmente foi legal, ó, foi um pouco maduro até, foi que ele começou a meio que falar: ah, eu errei, desculpa, vamos conversar e tudo isso. Só que ela não quis muito conversar, já que, tipo, essas coisas já estavam acontecendo há muito tempo, e ela já não aguentava mais, ela já estava cansada. Pra ele foi do nada. Mas pra ela já tava aguentando muito isso, então eu compreendo ela não querer conversar. Eu achei legal ele tentar meio que acalmar e conversar e... Bom, parecia que ele queria mudar e tudo mais, não sei o quão é verdade isso, quanto só que abalou depois. Mas enfim, ele depois disso tudo ainda fez um pedido de desculpa que não caiu muito bem, não colou pra mim, eu acho que não colou pra ninguém. Deve faltar um Goulart pra aprender a fazer um pedido de desculpas. E foi algo bem robótico, tipo... Parece que ele tava pedindo desculpas porque ele tinha que pedir desculpas e não porque ele sentia. Tipo, ele agradeceu a todo mundo que deu exposed nele e falou que agora ele abriu os olhos e que ele vai mudar e que ele vai melhorar e que ele não é tão mal. E eu realmente não acredito que ele seja mal. Mas esse exposed dele e o pedido de desculpas dele, ele meio que forçou um pouco, tá ligado? Dá pra ver que parece que foi um robô. Se eu pedir pro ChatGPT fazer um pedido de desculpas, é parecido. Mas é aquilo, eu não acho que esse cara é tão do mal. Eu acho que ele teve algumas atitudes erradas. Eu também vi gente meio que defendendo ele e outra gente atacando a menina, falando que ela devia ter mantido o negócio no privado e tudo mais. E eu não concordo muito com isso. Eu acho que ela não tá tão certa por ter publicado, mas ela com certeza não tá errada. Tipo, ela podia fazer de outros meios, mas publicar eu acho que não chega a deixar ela errada. Eu acho que ela continua com razão e que... é uma situação complicada isso. Numa escala de ralucada, eu acho que fica um 2 ou 3 a nota. Não foi algo tão raluca de se fazer. Legal que a gente criou uma nova palavra. A gente tinha um metaforado, agora tem ralucada. Oh, e o dicionário brasileiro português aumentando cada vez mais. Mas, enfim, eu acho que é isso. Não deve dar muita mais coisa, eu acho. Eu espero que também não tenha muita confusão, que isso não vire uma guerra e que o pessoal... que joga o RPG de Ordem, o Selbit e o Luba, e essa galera tem que se pronunciar. Possivelmente não vai acontecer, é só uma briguinha de comunidade. E, bom, eu acho que é isso que eu tinha pra falar. Eu ainda tenho aqui meu RPG, aproveitar agora, caso você ficou aqui preso, fazer meu jabá. Eu jogo RPG, aí tem umas campanhas de RPG que estão aparecendo em junho, se tudo der certo vai começar outra. Eu faço alguns vídeos de Ordem, eu tô meio que dando uma parada porque eu não sei o que postar, então se você tiver alguma sugestão, alguma coisa que você quer ver de Ordem, fala aí. Eu aceito sugestões, eu gosto muito de ouvir comentários. Ler, eu não consigo ouvir, mas vocês entenderam. E acho que é isso, não deve ter muita mais coisa pra falar. Então, obrigado por assistir, obrigado por tirar seu tempo. Não leve a minha opinião 100% a sério, às vezes eu não sei do que eu tô falando, eu tô dando a minha opinião, mas amanhã eu posso mudar. Então, criar sua própria opinião. Assiste, estuda as coisas, tipo... eu tô deixando na descrição essa treta toda, então se você quer ver pelos seus próprios olhos e decidir quem que tem razão, quem que não tem razão, se ninguém tem razão, se todos têm razão,
Vai aí, seja feliz. E até a próxima. Tchau. Du 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 du.